Olá, eu sou Cláudio Lessa, em Orlando, nos Estados Unidos, de volta ao YouTube no canal CL News LLC. Se inscreva, ative o sininho, avise para todo mundo. Estamos entrando em dezembro, tempo de festa, mas parece que Papai Noel não está achando graça nenhuma no que está acontecendo neste mundo. Ele foi fotografado longe do Polo Norte, dizendo muito irritado que esse ano ninguém vai ganhar coisa alguma. O CL News de hoje traz não apenas mas 2 episódios da série O Primeiro Copo de Sangue é Meu. Neste primeiro episódio, a encrenca gira em torno da primeira-dama Michele Bolsonaro e dos filhos de Jair Highlander Bolsonaro, que, como se sabe, há muito tempo mal conseguem tolerar a mulher com quem o pai deles se casou e teve uma filha, Laurinha, a irmãzinha caçula deles. Acontece que um deputado do PL cearense, André Fernandes, resolveu montar aliança com Cheiro Gomes, um esquerdóide oportunista que sempre esteve contra Bolsonaro, agora candidato a governador, e é uma figura absolutamente repelente sob todos os aspectos. O que aconteceu no Ceará foi muito simples. A direita, com Bolsonaro fora de combate, entrou em parafuso. A primeira-dama entrou no circuito de Eduardo Girão, também candidato a governador, e recolocou a direita cearense nos trilhos. Enquanto caciques do PL tentavam empurrar nos bastidores uma aliança improvável com esse Cheiro Gomes, Michele teve a coragem de dizer com todas as letras e na frente de todo o mundo aquilo que a base já sabia. A direita no Ceará é Girão e ponto final. Foi apenas bom senso. Afinal, acochambrar alianças com quem passou a vida atacando Bolsonaro não faz sentido, expondo a contradição que estava sendo varrida para debaixo do tapete. O deputado cearense André Fernandes ainda correu para dizer que o acordo com Cheiro Gomes tinha sido autorizado por Jair Highlander Bolsonaro. Certamente, essa autorização maluca deve ter sido dada naquele exato momento de surto psicótico em que Bolsonaro futucava a tornozeleira com um ferro de solda. Porque, em sã consciência, mesmo andando de mãos dadas com um meliante político perigoso da marca de Valdemar Costa Neto, o presidente Jair Highlander Bolsonaro não pisaria no tomate dessa forma, né? Aí entrou a briga familiar dos filhos de Bolsonaro contra a madrasta Michele, a única, aliás, que demonstrou bom senso, lucidez e coerência para furar esse balão. Como nenhum deles gosta dela, ou melhor, como ela é odiada por todos eles, todos correram para se solidarizar com André Fernandes. Flávio disse que Michele atropelou o Bolsonaro ao dar uma bronca em André Fernandes. Eduardo Bolsonaro apoiou o irmão mais velho, dizendo que ele está correto e que o que Michele fez foi injusto e desrespeitoso, porque a posição foi definida pelo pai dele e André não poderia ser criticado por obedecer ao líder. Carlos Bolsonaro entrou no circuito também e completou a confusão, dizendo que, mesmo apoiando Eduardo Girão, todos precisam estar unidos, respeitando a liderança do pai deles, sem deixarem se levar por outras forças. Pois é, parece que a dona Michele está mesmo com a razão. No Space Liberdade, Cheiro Gomes disse que só imbecis e fanáticos do bolsonarismo acreditam nas articulações de Eduardo Bolsonaro aqui nos Estados Unidos, depois de ter afirmado que Bolsonaro, os filhos dele e todas as ex-mulheres são ladrões e que ele pode provar. A pergunta que não quer calar é:
Você precisa de mais alguma coisa para entender por que o fazendão só anda de lado ou de marcha ré? E no segundo episódio da série O Primeiro Copo de Sangue é Meu, Davi Narcolumbre sobe o tom contra o desgoverno Petralha de ocupação, depois que o presidente dos traficantes resolveu segurar o envio da indicação do abortista crente do pé quente Bessias. O presidente do Senado acusou os setores do Executivo de tentarem desmoralizar o Congresso e reafirmou a autonomia da Casa para avaliar os indicados ao Sindicato do Crime Organizado. Alguém já está dizendo que Narcolumbre tem 50 votos contra Bessias, do total de 81, ou seja, rejeição total. Mas você sabe, né? Nessa briga de bandidos, nada que um pix bem rechonchudo, nada que um acordo para que Narcolumbre indique o novo ocupante da presidência do Banco do Brasil não resolvam. Ou então, talvez você precise ainda de mais um fato para chegar à conclusão de que a direita no fazendão é algo sem futuro. Como, por exemplo, a notícia de que este indivíduo aí, Esperidião Amin, da direita catarinense, apoia Bessias na Comissão de Prostituição e Injustiça do Senado. Que tal? É essa direita que vai tirar Jair Highlander Bolsonaro do sufoco em que ele está metido? No portal Conservatism and Elegance, da Daisy Smith, a informação de que a China acaba de emitir um alerta aos Estados Unidos sobre a Venezuela. Abre aspas. Qualquer ação militar norte-americana contra Caracas será considerada uma ameaça direta aos interesses nacionais da China. Washington deve conter imediatamente as suas provocações. Pequim protege seus 60 bilhões de dólares em investimentos e 90% do petróleo que recebe de lá. Se os Estados Unidos avançarem, o barril dispara fácil para 150 dólares ou mais, e o mundo inteiro sente. Fecha aspas. Enquanto isso, o podre narcoditador Maduro aparece em evento na Venezuela, encerrando especulações generalizadas de que ele teria fugido em meio à escalada das tensões militares com os Estados Unidos. O líder chavista, que não era visto em público desde quarta-feira, compareceu a um evento anual de premiação de cafés especiais em Miranda, cidade nos arredores de Caracas. O ex-presidente da Colômbia apoia a intervenção dos Estados Unidos na Venezuela, dizendo que Maduro é um usurpador. Álvaro Uribe manifestou apoio a uma eventual intervenção dos Estados Unidos para derrubar o regime de Nicolás Maduro na Venezuela. Olá, eu sou Cláudio Lessa em Orlando, nos Estados Unidos. Lembrando a você que a Venezuela tem mais petróleo do que a Arábia Saudita, graças à natureza. Mas a Venezuela é mais pobre do que o miserável Haiti hoje em dia, graças ao socialismo. E lembramos. Ontem, o CL News trouxe até você a encrenca envolvendo a família Bolsonaro. Já se sabe há muito tempo que os filhos de Jair Highlander Bolsonaro não toleram Michele, a mulher dele. A chapa esquentou nesses últimos dias quando a primeira-dama foi firme ao denunciar e rejeitar um esquema calhorda montado pelo PL do Ceará para apoiar Cheiro Gomes,
em vez do senador Eduardo Girão para governador do estado nas próximas eleições. Hoje, Michele Bolsonaro publicou uma longa nota de esclarecimento sobre o assunto, da qual eu retiro apenas alguns trechos. Inicialmente, ela se nega a responder às manifestações dos enteados, por entender que todos vivem tempos difíceis com tempestades de injustiças em mares de perseguição agitados. A primeira-dama diz entender e sofrer a dor deles, porque ela é também a dor dela, enquanto todos lutam pela liberdade e pela vida do presidente. Michele disse respeitar a opinião dos enteados, mas pensa diferente e tem o direito de expressar os pensamentos dela com liberdade e sinceridade. Diante disso, ela diz que jamais poderia concordar em ceder apoio à candidatura de um homem que tanto mal causou ao marido dela e a toda a família Bolsonaro. Ela pergunta: como apoiar um homem que foi o responsável por implantar a narrativa que rotulou Jair Bolsonaro como genocida? Como ficar feliz com o apoio à candidatura de um homem que xinga o marido dela o tempo todo de ladrão de galinha, de frouxo e tantos outros xingamentos? Como ser conivente com o apoio a uma raposa política que se diz orgulhoso por ter feito a petição que levou à inelegibilidade do marido dela e se diz satisfeito com a perseguição que ele tem sofrido? Michele Bolsonaro ainda pergunta como ela poderia olhar nos olhos da filha dela quando ela um dia questionasse por que ela apoiou ou não falou nada quando as pessoas do partido dela apoiaram o homem que tanto mal fez ao pai dela. A primeira-dama explicou que foi por isso que ela se manifestou no Ceará. Cheiro Gomes não é e nunca será de direita, nunca defenderá os nossos valores, sempre será um perseguidor e um maledicente contra Bolsonaro. Michele disse ainda que aqueles que defendem essa aliança são livres para continuar com ela, mas não deveriam criticá-la por não aceitar essa situação. Ela disse ter o direito de não aceitar isso, ainda que essa fosse a vontade do presidente Jair Highlander Bolsonaro, e ele não disse a ela se é. A primeira-dama finaliza pedindo que os enteados a entendam e a perdoem. A intenção não foi contrariá-los, porque ela, assim como eles, quer apenas o melhor para o nosso herói, o pai deles, o marido dela, o maior líder que o Brasil já teve, Jair Messias Bolsonaro. No fim das contas, tudo indica que a harmonia pode estar retornando ao seio da família Bolsonaro. Na Gazeta Brasil, a informação de que Flávio, o senador e o filho mais velho do presidente, disse ter pedido desculpas a Michele e afirmou que defende decisões em conjunto no PL. A declaração foi feita durante uma visita ao presidente Jair Bolsonaro, que está preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. A Gazeta Brasil informa que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, iniciou hoje conversas no Kremlin sobre o acordo envolvendo a Ucrânia com o enviado norte-americano Steve Witkoff e com Jared Kushner, genro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. As informações foram divulgadas pela TV estatal russa. O encontro ocorre após Washington ter demonstrado otimismo com o plano discutido parcialmente em reuniões realizadas na Flórida com delegados ucranianos. Ontem, a porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, afirmou acreditar que a administração está muito otimista. Embora a versão revisada do documento ainda não tenha sido publicada, o texto preliminar incluía propostas como a retirada de tropas ucranianas de áreas de Donetsk, ainda controladas por Kiev, e o reconhecimento pelos Estados Unidos dos territórios de Donetsk, Lugansk e Crimeia como parte da Rússia. A pressão internacional cresce, enquanto o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tenta fortalecer apoio europeu. Ao mesmo tempo, segundo o portal Space Liberdade,
o presidente norte-americano se envolveu em mais uma controvérsia cabeluda ao decretar o perdão presidencial ao ex-presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, extraditado para os Estados Unidos e condenado a 45 anos de prisão pelo tráfico de centenas de toneladas de cocaína para o território norte-americano. A encrenca se resume ao fato de que Trump acredita que Hernández, aliado de Trump no primeiro mandato do presidente norte-americano, foi vitimizado por inimigos políticos, aliados à turma do ex-presidente Sleepy Joe Biden. Apesar do perdão presidencial se alinhar à narrativa de drenagem do pântano em Washington, a decisão pode minar a credibilidade da luta dos Estados Unidos contra as drogas no exterior. Diversos políticos, tanto democratas quanto republicanos, manifestaram muito desconforto com o perdão presidencial dado a Juan Orlando Hernández, que cumpriu apenas 14 meses da pena e já está de volta a Honduras. Esta edição do CL News está quase terminando e eu aproveito para agradecer a você dessa grande família patriota que me recebe na sua casa, prestigia meu NetJornal, me envia mensagens. Lembrando que os números do Pix estão aí, ao meu lado, como sempre, porque a sua ajuda constante e de qualquer valor é fundamental para eu poder continuar nessa tarefa de tentar fazer com que você forme a sua opinião independente. E mais uma coisinha. Falando sério, envelhecer até que não é um problema. O problema mesmo é ver esse Paulo Freireanismo imbecilizando cada vez mais os brasileiros. Até a próxima. Olá, eu sou Cláudio Lessa, em Orlando, nos Estados Unidos, absolutamente convencido de que o socialismo é tão bom, mas tão bom, que aí está a prova fotográfica, para não dizerem que eu estou mentindo, né? Tiveram que construir um muro para não deixar que as pessoas escapassem de tanta felicidade socialista. E eu Você que mora no Fazendão já deve ter percebido que essa ditadura em vigor é igualzinha a todas as outras. A liberdade não é perdida de uma só vez, mas em fatias, como se corta um salame. E você prestou atenção no tamanho da fatia que a ditadura cortou hoje? Uma liminar do laxante Boca de Sapo instalou a ditadura de vez. Ela proíbe os cidadãos comuns de apresentarem um pedido de impeachment de integrantes do Sindicato do Crime Organizado, que agora estão blindados. Só quem pode fazer isso com exclusividade é a Procuradoria-Geral da República, atualmente ocupada por um venéreo amarra-cachorro dos meliantes de toga, que jamais terá a ousadia de fazer uma coisa dessas. Além disso, a liminar do laxante Boca de Sapo aumenta o quórum no Senado para receber denúncias. O líder da oposição explica o tamanho da encrenca ou tenta dar a dimensão do tamanho de mais essa fatia que acaba de ser cortada. Absurdo! A decisão monocrática do Gilmar Mendes representa um ataque direto às prerrogativas do parlamento e os direitos do povo brasileiro, ao retirar de forma arbitrária o direito histórico de qualquer cidadão protocolar pedidos de impeachment contra ministro do STF. Ele ataca o direito garantido há mais de 7 décadas. A decisão rasga a Constituição e tenta substituir o Senado por uma tutela judicial sem qualquer amparo na Carta de 1988. É um movimento que usurpa competências exclusivas do Congresso Nacional e fere
a soberania popular. A exigência de que apenas a PGR possa apresentar esses pedidos, somada à tentativa de impor um quórum inconstitucional de 2/3 do Senado, configura um golpe branco contra o sistema de freios e contrapesos. Trata-se de mais um passo da escalada de concentração de poder que o país tem presenciado, aproximando o Brasil de modelos onde tribunais assumem funções legislativas e onde o cidadão perde sua voz. Entre os dias 12 e 19 de dezembro, quando o plenário do STF revisará essa medida, o país enfrentará um teste decisivo: preservar a democracia com respeito às prerrogativas do parlamento ou aceitar que juízes decidam tudo enquanto o povo não decide mais nada. A oposição seguirá firme e unida para barrar este avanço autoritário. Nenhum ministro está acima da Constituição. Até a bandidagem ficou incomodada com o tamanho da fatia de liberdade cortada dessa vez. Na Gazeta Brasil, o presidente do Senado, Davi Narcolumbre, criticou a decisão do laxante Boca de Sapo de alterar a forma de apresentação de pedidos de impeachment contra os integrantes do Sindicato do Crime Organizado, que opera nas dependências do antigo STF, na Praça dos Três Podres Poderes, dizendo que ele está usurpando as prerrogativas do Legislativo. O satânico psicopata, o verdadeiro golpista, autorizou visitas de cardiologista a Jair Highlander Bolsonaro sem necessidade de autorização prévia. O proto-ditador portador de doença mental grave atendeu a um pedido da defesa do presidente de todos os brasileiros, que está cumprindo uma esdrúxula pena de 27 anos. As sessões de fisioterapia, no entanto, continuarão exigindo agendamento com a Polícia Federal. Enquanto isso, o desgoverno Petralha de ocupação anunciou a exoneração de Anderson Torres e de Alexandre Ramagem dos quadros da Polícia Federal. Na Gazeta Brasil, a informação de que o dólar fechou hoje em queda de 0,31% aos R$ 5,3136 na venda, após oscilar abaixo dos R$ 5,30 no início da tarde. A desvalorização acompanha o recuo da moeda norte-americana no exterior, impulsionada pela perspectiva de um corte de juros aqui nos Estados Unidos, na última reunião do ano do Comitê Federal de Mercado Aberto do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano. No acumulado de 2025, o dólar já registra perdas de 14,01%. O principal índice da Bolsa Brasileira, o Ibovespa, perdeu fôlego ao longo do dia, mas segue próximo de um novo recorde. Nos primeiros minutos do pregão, o índice chegou a marcar 161.963 pontos, apoiado pelo cenário externo favorável a ativos de risco, em meio às apostas de corte de juros aqui nos Estados Unidos. A última superlua de 2025 poderá ser vista amanhã no Fazendão. Essa é a terceira e última vez que o fenômeno acontece neste ano. As ocorrências anteriores foram registradas em 7 de outubro e 5 de novembro. A maior antena do Fazendão foi construída, segundo se informa, para evitar tragédias. A torre alta do Observatório da Amazônia tem 325 metros de altura e está instalada em São Sebastião do Uatumã, no Amazonas. Reconhecida como a estrutura mais alta da América do Sul, ela foi construída para ampliar o entendimento sobre as interações da floresta amazônica com a atmosfera. Um antigo estacionamento com 16 canoas milenares foi encontrado aqui nos Estados Unidos. Até o momento, a equipe de arqueólogos identificou 16 canoas no lago Mendota, localizado em Madison, Wisconsin. A primeira espaçonave tripulada da China voltou vazia após problemas técnicos. Os astronautas que foram ao espaço com a Shenzhou 20 precisaram aterrissar com outro veículo dias antes.
Noruega e Suécia se unem aos países que recomendam evitar viagens à Venezuela. Os países europeus foram os mais recentes a emitirem nesta semana alertas formais contra qualquer viagem à Venezuela, após avaliarem que o cenário de segurança naquele país permanece instável e imprevisível. Os dois governos elevaram o nível de risco e passaram a recomendar que os cidadãos evitem totalmente o território venezuelano. Na Gazeta do Povo, um detalhe curioso. O presidente russo Vladimir Putin enviou um general que fracassou lá na Ucrânia para treinar as forças mambembes da Venezuela. Esta edição do CL News está quase terminando. E mais uma coisinha. No Fazendão, as coisas voam, não é mesmo? O distinto público passou de não vai ter sigilo de 100 anos para sigilo eterno. Passou de não vai ter juros altos para a maior taxa de juros em 19 anos. Passou de não vou colocar amigo no Supremo para 3 indicações de amigos mais do que chegados. Com toda essa rapidez, sacramentada pela caixa mágica de votos, o distinto público que aceita tudo isso calado merece o que tem, né? Afinal, é como meu pai dizia, cada povo tem o governo que merece. Até a próxima. Olá, eu sou o Cláudio Lessa, em Orlando, nos Estados Unidos. Me lembrando daquela expressão, fulano comeu o pão que o diabo amassou. Todo mundo fala isso, mas você já viu esse pão que o diabo amassou? O CL News traz para você em primeira mão a imagem desse pão que o diabo amassou. E eu... Os indicadores. Antes de qualquer coisa, uma informação que me chegou, a prestação ao longo do dia passada por uma fonte e, é claro, sem confirmação. Pode ser a verdade, pode ser um rumor. A informação que me chegou é de que o podre narcoditador venezuelano Nicolás Maduro já se encontra em território brasileiro e que na Venezuela ficou um sósia. A fonte, para ser mais específica, informou que o podre Maduro se encontra numa chácara de um dos sindicatos do ABC. Agora é hora de quem quer faturar os 50 milhões de dólares pela captura do venezuelano confirmar essa informação junto às autoridades norte-americanas. Mais sobre a Venezuela ainda nesta edição. Amigos, imaginem os Estados Unidos invadindo ou fazendo qualquer ação, por menor que ela seja, para capturar o Maduro. O que vocês acham que vai acontecer com os 1.500 generais da Venezuela? Só lembrando que os generais da Venezuela, eles eram ex-FARC, ou seja, eram guerrilhas marxistas, narcotraficantes. Para onde será que eles vão? Vão para Colômbia? Colômbia também está sob monitoramento dos Estados Unidos. Estão monitorando ali a situação e talvez tenha intervenção lá também. Então, para onde que eles vão escapar? A Guiana, que é do outro lado, também está sob proteção bélica já há muito tempo dos Estados Unidos. Então, para onde será que eles vão? Brasil, meus caros. Todas essas divisões de exércitos narcotraficantes, narcoterroristas, virão para o Brasil. Aí ficamos aqui a pergunta, será que as nossas Forças Armadas estão preparadas? Já estão em posição para essa eventualidade? Eles já denunciaram essas forças como inimigas? Ou eles vão aplicar aquela velha lei de imigração? Vocês lembram da lei de imigração, 2016? Eu era ativista naquela época, falei contra essa lei de imigração, que praticamente escancara as portas do Brasil. Você pode adentrar o país sem documentação e nem vai ser expulso por causa disso. O país não pode mais expulsar ou sequer blindar a sua entrada.
por causa dessa lei de imigração. E aqui temos uma situação que, de fato, coloca em xeque praticamente tudo isso. O Brasil está protegido, meus caros? As Forças Armadas vão nos proteger? E as medidas aqui dos deputados estão falando sobre esse tema? Meus caros, vamos levantar isso, porque isso é iminente, tá? Estamos na iminência de sermos invadidos por esses narcoterroristas que vão vir da Venezuela fugindo dos Estados Unidos. E eu não estou vendo ninguém falar sobre isso. E já que se falou no herdeiro da coroa brasileira, vale reforçar o que o CL News disse ontem aqui a respeito do aniversário de 200 anos de nascimento de Dom Pedro II. Quem fala sobre o imperador e traz fatos que você talvez desconheça é a Nath Mello. Quando os grandes homens da história são esquecidos, os covardes escrevem a história. E é justamente por isso que lembrar Dom Pedro II, no bicentenário de seu nascimento, não é apenas nostalgia. Houve um tempo em que o chefe de Estado do Brasil era um homem formado, culto, capaz de ler e traduzir textos bíblicos, Homero, Marco Aurélio, falava mais de 10 idiomas, correspondia-se com nomes como Vitor Hugo, Darwin, Nietzsche, e era reconhecido dentro e fora do país como um dos líderes mais bem preparados do século XIX. A vida dele começou marcada por perdas. A mãe morreu quando tinha apenas 1 ano. Aos 5, viu o pai abdicar do trono e partir para Portugal. Cresceu rodeado por livros, tutores e uma solidão que moldou o seu senso de responsabilidade. Aos 14 anos, foi declarado maior de idade por pressão do parlamento. Durante quase 50 anos, governou com estabilidade, continuidade e ordem. Uma combinação que o país nunca mais voltou a experimentar. Caminhava pelas ruas do Rio para ouvir os trabalhadores, incentivava ciências, artes, tecnologia, abriu o Brasil para o mundo e consolidou uma economia que figurava entre as mais sólidas das Américas. A questão da escravidão o acompanhou a vida inteira. Ele sabia que era moralmente indefensável. Durante seu reinado, iniciou o processo de desmonte do sistema escravagista, que culminaria nos últimos dias de monarquia com a assinatura da Lei Áurea, por sua filha Princesa Isabel. Logo depois, um golpe militar encerrou o império. Sem consulta popular, sem debate nacional, sem legitimidade. Dom Pedro II deixou o Brasil sem resistir. Recusou qualquer plano para retomar o trono. Antes de retirar-se do Brasil, o imperador pediu que enchessem um travesseiro com a terra de suas províncias. Morreu pobre em um hotel simples na França. E o seu único pedido: ser enterrado com este travesseiro que tinha as terras do Brasil. Desde então, a república que se impôs como modernidade entregou instabilidade, 8 tentativas de moeda, 6 constituições e uma máquina pública que consome quase metade do trabalho anual do cidadão para sustentar 11 famílias imperiais no Supremo, mais 500 no Congresso e muitos privilégios. A república não apenas reescreveu a nossa história, ela destruiu o nosso passado. Até a nossa bandeira nacional foi alterada. Não tem nada de amarelo é cor do ouro, verde da mata e azul do céu. A versão verdadeira tem um legado histórico gigantesco. Vale pesquisar. A história do Brasil foi cruelmente inventada. Para que o golpe desse certo, eles precisaram demonizar o passado. Hoje somos um povo que não conhece a sua identidade, a sua bandeira, os seus heróis. O Império tinha um estadista. A República só continuou multiplicando os bandidos. E o Brasil, coitado, continua entre golpes. A bomba internacional que reverbera até agora fica por conta da carta enviada pelo venezuelano Hugo El Pollo Carvajal Barrios ao presidente Donald Trump e publicada por grandes jornais do mundo inteiro. No documento de 3 páginas, cujo original em inglês você está vendo aí ao meu lado, El Pollo dissecou todo o esquema criminoso do regime de Maduro, o grande aliado do cachaceiro corno e presidente dos traficantes, e revelou que o cartel dos sóis tinha o objetivo deliberado de enviar drogas para prejudicar os Estados Unidos e que o plano foi sugerido por Cuba. Hugo Carvajal testemunhou como o regime armou e financiou o Tren de Aragua. Maduro expandiu a estrutura criminosa e se aproveitou da política migratória de Sleepy Joe Biden para se infiltrar aqui nos Estados Unidos. Existem espiões venezuelanos infiltrados nos Estados Unidos. A Smartmatic é um sistema global de fraudes eleitorais que teve impacto, inclusive, nos Estados Unidos. Além de mencionar a espionagem russa e cubana dentro dos Estados Unidos, narcoterrorismo, Tren de Aragua e etc., Carvajal se concentrou nas fraudes eleitorais perpetradas com máquinas de votação eletrônica. Ele diz na carta que a Smartmatic nasceu como uma ferramenta eleitoral do regime venezuelano e logo se tornou um instrumento para manter o regime no poder para sempre.
Hugo Carvajal diz que, abre aspas, eu sei disso porque eu mesmo coloquei o chefe de informática do Conselho Nacional Eleitoral no cargo dele e ele se reportava diretamente a mim. O sistema Smartmatic pode ser alterado, é um fato. Esta tecnologia foi posteriormente exportada ao estrangeiro, incluindo os Estados Unidos. Operadores do regime mantêm relações com os funcionários eleitorais e empresas de urnas eletrônicas de votação dentro do território norte-americano. Não afirmo que todas as eleições sejam roubadas, mas sim afirmo com certeza que as eleições podem ser manipuladas com esse software e que o mesmo foi usado para fazê-lo. Fecha aspas. El Pollo disse ainda apoiar totalmente a política do presidente Donald Trump em relação à Venezuela, porque é uma ação de autodefesa e ele está agindo com base na verdade. Esta edição do CL News está quase terminando. E mais uma coisinha. Agora, nessa época natalina, é preciso tomar muito cuidado. Colombianos que vivem no Brasil estão vendendo abaixo do preço essas árvores de Natal aí, com uma folhagem meio diferente. O problema é que depois que você acende, você consegue ver o Papai Noel, os 3 Reis Magos, os 7 anões, diversos gnomos, a fada madrinha, o coelhinho da Páscoa, todo mundo do seu lado. E até mesmo conversar com o elefante cor-de-rosa. Até a próxima. Olá, eu sou Cláudio Lessa em Orlando, aqui nos Estados Unidos, achando muito interessante que os democratas esquerdoides não consigam identificar uma mulher, um criminoso, um protesto pacífico, um portador de demência e nem mesmo consigam definir qual banheiro usar, se o masculino ou o feminino. Mas eles podem com certeza identificar rapidamente um inocente barquinho de pesca, só batendo o olho num desses. Aí, ó. E não se esqueça, eu estou de volta ao YouTube no canal CL News LLC. Se inscreva, ative o sininho, avise para todo mundo. Nós precisamos recuperar o tempo perdido. O portal Space Liberdade informa que o presidente do Partido Liberal, o meliante político Valdemar Costa Neto, disse que o presidente Jair Highlander Bolsonaro escolheu o filho mais velho dele, o senador Flávio Bolsonaro, para ser o candidato do bolsonarismo às eleições de 2026. Em nota enviada à imprensa, Valdemar escreveu, abre aspas, confirmado. Flávio me disse que o nosso capitão ratificou sua candidatura. Bolsonaro falou, está falado. Estamos juntos. Fecha aspas. Segundo se informa, Flávio esteve no Palácio dos Bandeirantes nesta semana, onde conversou com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o assunto chegou a ser pauta entre os dois. Logo em seguida, o próprio Flávio Bolsonaro publicou uma nota cuja íntegra é a seguinte: é com grande responsabilidade que confirmo a decisão da maior liderança política e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação. Eu não posso e não vou me conformar ao ver o nosso país caminhar por um tempo de instabilidade, insegurança e desânimo. Eu não vou ficar de braços cruzados enquanto vejo a esperança das famílias sendo apagada e nossa democracia sucumbindo. O nosso país vive dias difíceis
em que muitos se sentem abandonados. Aposentados são roubados pelo próprio governo. Narcoterroristas dominam cidades e exploram trabalhadores. Estatais voltaram a ser saqueadas. Novos impostos não param de ser criados ou aumentados. Nossas crianças não têm expectativas de futuro. Ninguém aguenta mais. Mas eu creio em um Deus que não abandona nossa nação. Eu creio que Ele levanta pessoas e inicia novos tempos quando o povo clama por justiça. Eu creio que nenhum cativeiro é maior do que o poder de Deus para libertar. Eu me coloco diante de Deus e diante do Brasil para cumprir essa missão. E sei que Ele irá à frente, abrindo portas, derrubando muralhas e guiando cada passo dessa jornada. Que Deus abençoe o nosso povo. Que Deus abençoe o nosso Brasil. A CMI do INSS aprovou convocações de Zema e Vorcaro, mas rejeitou as de Bessias e Lulinha. Entre os 181 pedidos analisados foram confirmadas as convocações do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do presidente do Banco Master, Daniel Vorcaro, preso na Operação Compliance Zero. A CPMI também rejeitou a convocação da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, que controla a Crefisa, uma das maiores ofertantes de crédito consignado do Fazendão. Você sabia que pode acessar o CL News e o segmento de orações sem precisar de qualquer plataforma de mídia social? Está no ar o novo site clnewsoficial.com. O PIB do Brasil cresceu só 0,1% no terceiro trimestre e confirmou a perda de fôlego da economia. O resultado abaixo do esperado reforçou o impacto dos juros altos e do tarifaço na atividade econômica. A agropecuária foi o destaque, com salto de 10,1%, devido à forte produção de milho, algodão, laranja e trigo. O Fazendão tem grande potencial para minerais críticos, de acordo com o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O território detém cerca de 10% das reservas mundiais, segundo o IBRAM, o Instituto Brasileiro da Mineração. A Justiça dos Hermanos pisou feio no tomate e determinou a extradição de 5 inocentes condenados injusta e ilegalmente pelo 8 de janeiro. São eles Rodrigo de Freitas Moro Ramalho, Joelton Guzmão de Oliveira, Joel Borges Correia, Wellington Luiz Firmino e Ana Paula de Souza. A medida atende a um pedido do satânico psicopata, o verdadeiro golpista, e envolve o grupo que buscava refúgio na Argentina para evitar prisão no Fazendão. A Polícia Federal prendeu o assessor de investimentos Frederico Góes Biagi, de 53 anos, suspeito de desviar 11 milhões de reais em aplicações financeiras. Na ação, foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva nas cidades de Ribeirão Preto, São Paulo e Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Federal, se aproximar de mulheres com poder econômico fazia parte da estratégia deste assessor. Era assim que ele transformava o vínculo afetivo em negócio e, desta forma, conseguia desviar os valores. As investigações apontam que o suspeito teria se aproveitado da posição como assessor financeiro e, simultaneamente, de sócio de uma empresa criada para desviar recursos dos próprios sócios e dos demais investidores, sem o conhecimento deles. Ontem, o CL News deu a notícia de que um filho do maior ladrão da história do Brasil teria recebido mesada do careca do INSS, segundo uma testemunha. Hoje, surgiu um desdobramento deste assunto, com a informação do jornalista Joaquim Ribeiro, que depois de perguntar mensalão para filho, diz que, em depoimento à Polícia Federal, Edson Claro, ex-funcionário de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, afirmou que
Antunes pagava uma mesada mensal de R$300 mil a Fábio Luiz, o Lulinha, filho do presidente dos traficantes. Essa parte da notícia foi dada a você ontem. Hoje surge a informação de que os Estados Unidos investigam a origem dos valores e dizem que, possivelmente, eles viriam de empresas sediadas em Portugal, ligadas ao laxante Boca de Sapo. Um avião chinês inaugurou a rota mais longa do mundo, reduzindo o tempo de viagem à América do Sul. A China Eastern Airlines colocou em operação o que passa a ser considerado o voo mais longo do mundo em sentido único. A nova rota liga Xangai a Buenos Aires, com escala em Auckland, na Nova Zelândia, e marca um avanço significativo na conectividade aérea entre os dois continentes. O novo trajeto encurta em mais de 4 horas o tempo de deslocamento entre a China e a América do Sul. A Panamenha Copa Airlines suspendeu os voos para a Venezuela por problemas de sinal. Outras companhias aéreas também interromperam operações no país após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter alertado que o espaço aéreo venezuelano deveria ser considerado fechado. O jornal The New York Times está processando o Pentágono por medida de restrição à imprensa. O processo aberto em um tribunal federal de Washington, D.C., tem como réus o Departamento de Defesa, o secretário da Guerra, Pete Hegseth, e o principal porta-voz do Pentágono, Sean Parnell. A ação busca a revogação de uma nova política instituída em outubro, que levou os repórteres que cobrem o Pentágono a devolverem as credenciais de imprensa deles, em vez de aderirem às restrições. Semana praticamente encerrada e essa... e mais uma coisinha. É muito curioso que o presidente dos traficantes, o maior ladrão da história do Brasil, tenha perdido em todas as eleições realizadas com votação manual, em 82, 89, 94, 98, mas depois que as votações passaram a ser feitas 100% na caixa eletrônica mágica, sem voto impresso auditável, ele nunca mais perdeu uma eleição. Só pode ser um milagre, é ou não é? Até a semana que vem.